No nosso quadro de saúde bucal de hoje, estamos recebendo mais uma vez o Dr. Mike Figueiredo para bater um papo com a gente, explicar tudo que envolve a saúde bucal. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença e por esse papo que está batendo com a gente. Bom, hoje o nosso assunto é ortodontia. E logo de cara muita gente fala, ortodontia liga a aparelho. É bem isso ou o leque é muito maior? Então, o leque é um pouco maior do que só o aparelho. Mas, basicamente, é o aparelho que faz a correção do alinhamento dos dentes. Por que a necessidade do aparelho, doutor? Quando é que precisa? Quando é que é diagnosticada essa necessidade? A necessidade de usar os aparelhos, ela pode vir precocemente, antes mesmo daquele aparelho convencional que a gente costuma estar habituado a ver, que são os aparelhos fixos. Muitas vezes, a necessidade ocorre na infância, tá? Onde é utilizado aparelhos móveis com a mesma finalidade. Doutor, o aparelho, qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Por que uma pessoa tem que utilizar o aparelho ortodôntico? A intenção de usar o aparelho ortodôntico é o alinhamento dos dentes, mas existem outros motivos, até a fonética, de repente, Vitão. Isso, quando a gente fala de fonética, como chamam popularmente, eu preciso arrumar o dente, né, doutor? Popularmente falando. O que é isso? O que é esse alinhamento? É quando a gente enconra apinhamentos, dentes girovertidos, onde eles giram dentro do seu próprio eixo e ficam em posições que não alcançam a oclusão, ou seja, com isso dificultando a mastigação, a deglutição de alguns alimentos, tá? E aí você faz a correção disso usando o aparelho ortodôntico. Você falou também em relação à fonética, é outro passo importante. Isso pode atrapalhar na fala, no dia a dia da pessoa? Sim, pode atrapalhar. Alguns pacientes apresentam diastemas, que são espaçamento entre os dentes centrais. E quando você tem um diastema exacerbado, um diastema muito grande, a pessoa atrapalha na fonética, ela tem uma certa dificuldade a pronúncia. O dente que não está alinhado pode atrapalhar de outras formas, por exemplo, na mastigação, no dia a dia de uma pessoa, para que ela coma tranquilamente, né? Para que ela faça a sua alimentação correta, isso pode atrapalhar, pode alavancar outros problemas? Sim, então pode atrapalhar e muito. A gente sabe que cada dente é responsável por uma mastigação. Os dentes anteriores, eles são responsáveis pelo corte e os dentes posteriores para a trituração do alimento. Então, quando você não tem isso na oclusão correta, você não consegue estar digerindo o alimento da forma necessária, porque a digestão começa pela boca. E muitas das pessoas veem aqueles aparelhos que eles são diferenciados. Alguns aparecem mais, chamam mais atenção, outros menos. Qual a diferença de um aparelho para outro, doutor? E por que um aparelho chama mais atenção, ele é maior? Por que o outro é menor? Sim, hoje em dia a gente tem uma gama enorme de aparelhos, né? E a gente tem os aparelhos chamados estéticos. A gente encontra hoje em dia aparelhos de porcelana, onde imitam a coloração do próprio dente, então ele passa a ser mais discreto, e até aparelhos de zafira, entendeu? Então a gente consegue uma descrição melhor, com que ele passe, fique mais sutil no sorriso. Tem muitas dúvidas das pessoas mandando pra gente, da galera mandando perguntas. Vamos olhar aqui? Pode rodar a primeira, por favor, pessoal. Eu quero saber quanto tempo eu posso ficar com o aparelho nos dentes. Doutor, quanto tempo que ele pode ficar? Ele já tem aparelho, ele deu pra ver, né? Sim, ele tem aparelho. Então, o tempo utilizado no aparelho é muito relativo. Precisa de um estudo todo da documentação dele para a gente determinar. Mas, em média, ele gira em torno de 2 a 4 anos. Tem mais uma pergunta para a gente poder encerrar? Pode ser, pessoal. Minha filha tem 7 anos, ela já pode usar aparelho? 7 aninhos, pode ou não pode? Sim, a primeira visita ao dentista é recomendada em torno dos seus 6 aninhos de idade. E o aparelho convencional, aquele aparelho fixo, a gente costuma ter a indicação quando tem toda a dentição definitiva, tá? Quando ela não tem mais o dentinho de leite. Bom, Dr. Mike Figueiredo tirou todas as dúvidas conosco e mais um quadro de importantíssima credibilidade, que é o nosso quadro de saúde bucal. Obrigado, Dr. Mike. Obrigado mais uma vez.